Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite também para quem. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir depois da gravação do nosso estudo aqui. É o estudo Encontros com a Palavra. A gente sempre grava também aqui cada estudo, cada conversa, em benefício daqueles que não puderam estar conosco. Nós temos um grupo de WhatsApp com quase 100 pessoas ali e, obviamente, que nem todos conseguem participar todas as vezes, né? Mas depois assistem a gravação e por isso a gente grava os nossos estudos. Só explicando um detalhezinho, né? Quem já assistiu quem esteve conosco no último estudo já entendeu a lógica da coisa, mas não custa repetir. O nosso estudo aqui vai ser um pouco diferente dos estudos bíblicos assim tradicionais, né? Que são mais temáticos, né? Nós faremos um passeio pela Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E por isso que ele se chama Encontros com a Palavra. Nós vamos basear esse estudo nos encontros da Bíblia. Por exemplo, hoje, o título, você já sabe, né? É Deus encontra o primeiro casal. Obviamente que vamos para o Gênesis, né? Capítulos 1 e 2, e vamos extrair dali daquele texto, daquele relato, os valores, os princípios, as doutrinas que estão no texto. E a história também. E assim vamos avançando, né? Abraão encontra os anjos, é, Abraão encontra o Cordeiro, Daniel encontra o Messias, e lá no Novo Testamento Jesus encontra a mulher no poço, e por aí vai, né? Nós vamos passear por vários e vários encontros. O lado bom dessa sequência de estudos é que, além de aprendermos sobre doutrinas, princípios, valores, nós também teremos uma visão geral da Bíblia, né? Porque o estudo vai nos obrigar, digamos assim, a fazer esse passeio pela Bíblia de capa a capa, certo? Espero que, no fim dessa nossa jornada, todos nós aqui estejamos mais familiarizados, né, com a Bíblia, com as grandes histórias da Bíblia, e mais importante que isso, né? Que nós estejamos mais perto do Deus da palavra. Esse é o nosso propósito, né? Ter comunhão com Deus, aprofundar nossa comunhão com Deus. Todo estudo bíblico tem que ter esse propósito, encontrar Jesus ali nas páginas sagradas. Como sempre fazemos, ou sempre vamos fazer, né? Fizemos também no último estudo. Quem perdeu o último estudo está no meu canal no YouTube, tá? Michelson Borges. Eu criei uma playlist com o nome dessa série, Encontros com a Palavra. Então já tem lá o primeiro estudo, né, que nós fizemos há 15 dias atrás. Este aqui também, logo mais, estará no canal, se Deus quiser, e Ele quer. E assim você terá depois uma playlist com vários estudos temáticos com base nas histórias da Bíblia, ok? Vou pedir que a Michelle então faça uma oração. O que eu dizia era que cada estudo nós teremos sempre aqui uma oração para começar e uma para encerrar. A inicial é pedindo a bênção de Deus sobre o estudo, pedindo que o Espírito Santo, que é o verdadeiro autor da Bíblia, né? Que privilégio nós temos de pedir que o autor de um livro esteja conosco enquanto estudamos o livro, né? A Bíblia é assim. Você estuda ela com o autor do lado. Então, na sua mente ali, te abrindo o entendimento. A oração é para isso e também é, orar pelos nossos projetos, nossos sonhos, nossas lutas, né? O grupo cresceu bastante em relação ao grupo anterior. No grupo anterior nós tínhamos um tempo assim para conversar um pouco, para cada um mencionar seus motivos de oração, mas o nosso grupo agora está bem grande, né? E isso tomaria bastante tempo. Então, eu peço que cada um agora pense em alguma necessidade, quem sabe algum problema de saúde, algum problema na família, alguma questão de trabalho, enfim, espiritual. É, pense nisso que você coloque na sua mente isso que você pensou e entregue para Deus, né? A Michela vai orar por por esses pedidos, esses agradecimentos, esses desafios também, e principalmente pelo nosso estudo. E aí, como Deus é onisciente e onipotente, ele vai ouvir cada pensamento. Ele vai atender, segundo a sua santa vontade, a cada necessidade aqui neste grupo, tá bom? Michela, pode orar para nós? Sim. Querido Deus, obrigada porque o Senhor nos trouxe em segurança até aqui neste momento agora, nesta quinta-feira, onde nós estamos novamente reunidos para estudar um pouco mais a tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado e estamos todos aqui. Nós te pedimos especialmente, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja conosco durante esse estudo, durante todo esse encontro, para que a gente possa abrir a nossa mente, o nosso coração, entender o que vamos estudar e guardar essas palavras, esse estudo na nossa mente.
Também, cada um aqui tem suas lutas, tem seus desejos, seus sonhos, as suas dificuldades, seu trabalho, enfim. O Senhor sabe o que cada um está passando, problemas de saúde, talvez, problema com suas famílias, e eu quero que o Senhor encontre agora cada pedido que está no coração de cada amigo aqui, e que o Senhor possa fazer de acordo com a tua vontade aquilo que o Senhor sabe que é o melhor para cada um de nós. Te pedimos que o Senhor fique conosco, então, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Na semana passada, lá vou eu com semana passada, né? Há 2 semanas, no nosso primeiro encontro, nós estudamos alguma coisa sobre a Bíblia. Afinal de contas, é o livro que vai ser o nosso norteador aqui, né? Um estudo bíblico. Então, nós vimos que a Bíblia é confiável, a Bíblia é a palavra de Deus, histórica e científica, arqueologicamente falando, ela é confiável. Se você perdeu, repito, né? É só ir ali no meu canal, na playlist Encontros com a Palavra, tem lá nosso primeiro estudo, né? Que foi gravado. Assim como esse aqui também está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois. Para os que chegaram depois da nossa abertura aqui, eu peço assim que as perguntas no final, a gente vai ter depois um momento de interação aqui, né, como foi na última vez, as perguntas, os comentários sejam relacionados com o assunto que estamos vendo hoje, tá bom? Vamos deixar assim aqueles outros temas para quando vierem mais adiante. Lembrando que esse é um grupo interdenominacional, ou seja, há pessoas aqui de várias religiões, né? Nós temos aqui amigos católicos, irmãos católicos, irmãos pentecostais, irmãos batistas e de outras igrejas mais. E isso é muito bom, fico muito feliz de tê-los aqui e nós vamos aprender juntos, né? Logo mais, então, nós teremos essa nossa interação. Eu quero convidar todos aí a abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo 1, ou seja, lá no comecinho de todas as coisas, né? O tema de hoje, Deus encontra o primeiro casal. Então, nós vamos começar do começo, e à medida que nós formos avançando aqui em nossos estudos, nós vamos avançando também pelas histórias da Bíblia, né? É um estudo bíblico focado nas histórias. A partir das histórias, nós extrairemos as doutrinas, os valores, os princípios, os ensinamentos de Deus para nós. Hoje nós vamos focalizar Gênesis capítulos 1 e 2, ok? À medida que eu leio aqui e comento, eu gostaria que vocês fizessem um exercício aí, tá? Tentem, se quiser anotar, pode fazer isso também, é uma boa coisa, né? Tentem é, perceber no texto onde estão os ensinamentos, né, os valores, as doutrinas, os princípios bíblicos que estão ali no texto, tá bom? A história é a da criação, que começa assim, narrada, né, escrita por Moisés. Aliás, só para lembrar, né, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Escreveu também o livro de Jó. Os teólogos, né, estudiosos, entendem assim, que ele escreveu também o livro de Jó, e possivelmente tenha sido o primeiro livro escrito por Moisés, Jó, mas colocaram Gênesis no começo, porque obviamente ele trata das origens. E alguns salmos também são de autoria mosaica, são também de Moisés, ok? Aqui esse texto foi revelado para Moisés, como nós cremos, e começa assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Essa fórmula aqui, tarde, manhã, primeiro dia, tarde, manhã, segundo dia, tarde, manhã, terceiro dia, a gente vai perceber que ela se repete em todos os dias, né? Exceto no sábado, que já completa então a criação, o sétimo dia. É interessante notar que a Trindade, ela está presente aqui já na origem, né? Como assim, pastor? Veja só, no princípio Deus criou, então nós temos ali Deus o Pai. Depois diz o Espírito de Deus, que também é chamado de Espírito Santo em outros textos, né? O Espírito de Deus, ele se move sobre a face das águas, né? E como é que eu sei que Jesus também estava aqui? Porque lá, eu vou adiantar um pouco, né? Lá em João capítulo 1, versos 1 a 3, o apóstolo João, mais íntimo seguidor de Jesus, ele começa seu evangelho bem parecido, de forma bem parecida com Gênesis 1. Ele começa assim, ó, lembram?
No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja, viram como é parecido? No princípio criou Deus, João começa, no princípio era o verbo. Depois João diz assim, ó, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é um texto só que eu vou citar, tem vários outros que mencionam Jesus como Criador, né? Então nós temos aqui Pai, temos Jesus Cristo e temos o Espírito Santo também participando da criação. Depois nós veremos uma outra indicação da presença realmente de um Deus plural aqui, tá? Um Deus triuno, como nós cremos, né? Outra coisa importante, há pessoas que pensam que esses dias da criação poderiam ser eventualmente eras, talvez 1000 anos ou mais, né? O texto hebraico não permite isso. A palavra hebraica para dia aqui, tanto no primeiro, no segundo, terceiro, quarto até o sétimo, é a palavra ion. E essa palavrinha hebraica ion, quando está ligada a um número ou um numeral, como é o caso aqui, tarde, manhã, o primeiro dia, ou o dia um, o dia 2, o dia 3, na Bíblia sempre vai representar um dia literal de 24 horas. Então, se você quiser ser fiel ao texto original, não dá para tentar interpretar isso aqui como se fossem períodos longos de tempo, e não dias literais de 24 horas. Outra questão interessante, nós vamos ver mais adiante aqui, né? Deus cria as plantas em um dia, e somente no outro dia ele cria os animais e animais polinizadores, né, como as abelhas, como os pássaros, beija-flores, né? Tem plantas que dependem desses animais para se reproduzirem. A abelhinha vai lá, suja a patinha no pólen, né, no pólen masculino, depois leva para a flor feminina o pólen e a flor ali, aquela plantinha é fecundada. Imagine se fosse 1000 anos de intervalo. Digamos que a noite durasse 500 anos e o dia mais 500 anos. Então, até chegarem os animais polinizadores, todas as plantas que dependiam deles morreriam, porque não poderiam esperar por 500 anos, nem 100 anos poderiam esperar para serem polinizadas. Perceberam? Outra coisa, imaginem 500 anos de sol e 500 anos de noite. Isso destruiria a Terra, né? Então, pela lógica interna do texto, pelo funcionamento das coisas e pela linguística, pela língua, o estudo da língua hebraica, nós podemos concluir que unicamente o entendimento de que são dias literais é o que funciona. Qualquer outra coisa é especulação, é tentativa de fugir de uma interpretação criacionista bíblica literal, né? O que é a luz que Deus criou nesse primeiro dia? O texto diz: a luz chamou dia. As trevas chamou noite. Não dá para fugir do texto. Então, Deus não cria os fótons, a luz em si, toda do universo, nesse dia. Até porque os anjos não viviam no escuro, né? E já havia anjos quando Deus criou a terra. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia fala que as estrelas, né, cantavam e se alegravam quando Deus criava a terra. Estrelas aí representam anjos. Então os anjos ficaram felizes quando viram Deus criando, modelando, preparando a terra para conter vida. E eu entendo que eles vivem na luz, né? Que não vivem no escuro. Então, a luz criada aqui nesse dia, na verdade, tem que ver com o ciclo, com a rotação da Terra. Deus ajusta a Terra para que possa ter tarde e manhã, noite e dia. É nesse sentido, ok? É bom lembrar também que Gênesis 1 não se refere à criação do universo. Ele se refere à criação da vida aqui na Terra. Menciona no máximo o sistema solar, porque daqui a pouco a gente vai ver sobre Lua e Sol, né? Mas não fala da criação do universo. Há outros textos bíblicos que mencionam a criação do universo, mas aqui, em Gênesis, Moisés trata estritamente da criação da vida no planeta Terra, ok? Tanto é que diz assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e depois diz, haja luz. Por quanto tempo a terra permaneceu sem forma e vazia? Não sabemos. A Terra pode ter 6.000 anos, pode ter 1.000 anos, 1.000 não, né? 6.000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, é possível. Agora, a criação da vida na Terra, essa remonta a uns mais ou menos aí 6.000 anos. A organização do planeta para conter vida. Aí sim, a semana da criação, ela vai a alguns milhares de anos. Mas o planeta, naquilo que ele tem de inorgânico, antes de ter vida, não sabemos quanto tempo ele existiu nessa condição de sem forma e vazio, ok? Aí vem o segundo dia, né? Verso 6, disse Deus, haja firmamento
no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e a separação entre águas debaixo do firmamento e águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Aqui cabe uma explicação rápida para a questão da palavra firmamento, que tem trazido algumas interpretações um tanto estranhas, né? Na verdade, o hebraico aqui é raquia, e essa palavra é mais bem traduzida como expansão. Daí alguns colocarem atmosfera, né? A expansão dos gases que compõem a atmosfera. A palavra firmamento vem do latim, que foi a tradução lá é, do, do- a chamada Vulgata Latina, né? E por Jerônimo, que colocou ali a palavra latina firmamentum, daí traduzida para o português como firmamento. Mas não é a melhor palavra nesse caso, seria sim expansão. Eu creio que algumas Bíblias que estão sendo usadas agora aqui pelos nossos amigos devem trazer aí a palavra expansão. Essa é a melhor tradução da palavra grega, hebraica raquia, ok? É onde estão as águas em forma de vapor, né? Deus coloca as águas debaixo do firmamento, ou da expansão, mares, rios e lagos, e acima estão as águas ali em forma de vapor, que formam o ciclo da água, né, no planeta Terra. Perceba que Deus está preparando o planeta como os pais que estão para receber um bebezinho, um filhinho, né? Preparam o quarto, preparam o enxoval, preparam o bercinho. Até aqui não tem vida assim animal e nem ser humano, né? Nós estamos vendo Deus preparar o ambiente para depois colocar nele os seres vivos, né? Terceiro dia, verso 9. Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra e aos ajuntamentos de águas chamou mares. E Deus viu que que tudo era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. O que Deus faz no terceiro dia? Organiza os continentes, traz a terra que estava submersa para a superfície, coloca água nos seus devidos lugares, a terra seca em seus devidos lugares, e cobre a terra com um lindo tapete verde, né? Ele cria as plantas. Perceba que é o ambiente sendo preparado para receber depois seus hóspedes, né? Criou as plantas. E aí você pode pensar na fotossíntese, em tudo que envolve, né, as plantas, algo assim maravilhoso, que revela muito design inteligente, muito planejamento, né? Criacionismo puro, né? Vamos para o quarto dia? E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento, nos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, ou luminares, né? O maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento, ou lá nos céus, né? Dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã o quarto dia. Vamos a um detalhe também interessante aqui. Até aqui, a palavra traduzida para criou é a palavra bará, e unicamente Deus pode fazer quando Deus cria algo que não havia, ok? Já aqui no quarto dia, não é a palavra bará, é a mesma palavra que aparece aqui quando é dito assim, e apareceu a porção seca, ou seja, a porção seca estava debaixo d'água, já estava lá a terra. Deus apenas faz aparecer, ele traz para cima. Curiosamente, no quarto dia, quando fala de criar os luzeiros, o sol, a lua, a palavra não é bará, é a mesma palavra para apareceram. Então nós entendemos, vários estudiosos entendem, que possivelmente o Sol e a Lua já estivessem lá. Deus ele torna a atmosfera translúcida, possibilita, né, que aquilo que estava fora pudesse ser visualizado e assim aparecem o Sol e a Lua. É uma possível interpretação, né? E eu creio que seja a mais coerente, a mais lógica nesse caso, né? Deus já ter criado o Sol antes de ter criado
todas essas coisas aqui. De qualquer forma, o verbo ali é aparecer, ok? Apareceram o sol e a lua. Será que Deus criou as estrelas todas esse dia? Veja só, esse verso aqui fez o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. No hebraico, não tem esse fez também. O texto está assim, ó. Fez o maior para governar o dia e o menor para governar a noite e as estrelas. Ou seja, do ponto de vista de um observador aqui na Terra, no caso Moisés, de dia, qual é o astro que domina o céu? É o Sol, né? Do ponto de vista de visualização da Terra. À noite, qual é o astro que domina a noite pela sua claridade? A Lua, né? Então a Lua domina, governa a noite, uma linguagem assim até um tanto poética, né? Governa a noite e também as estrelas. Porque não é concebível pensar que as estrelas todas do universo teriam sido criadas no quarto dia. Até porque há estrelas que estão a bilhões de anos-luz, cuja luz está chegando agora aqui na Terra, né? Então há estrelas muito mais antigas do que o nosso planeta, do que o nosso Sol até, inclusive, né? Então é importante entender aqui que a linguagem ela é de um observador postado na Terra. É tipo como, quando a gente fala assim, ó, a que horas será o pôr do sol? Todo mundo sabe que o sol não se põe, na verdade, né? O que acontece é a Terra que gira. Mas a gente até hoje fala assim, né? O sol se põe. Até os cientistas, astrônomos usam essa expressão, pôr do sol, né? Então não vamos cobrar de Moisés uma linguagem técnica, né? Naquele tempo, sendo que até hoje a gente usa linguagens que refletem o ponto de vista do observador. Para quem está na Terra, o sol se pôs. Ok? Avancemos aqui para o quinto dia. Agora começa a aparecer os inquilinos, né? Vejam só. Verso 20. Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Simples. Simples para Deus, né? Ele cria no quinto dia as aves e os seres aquáticos. Então ele preparou a atmosfera, lembram? Preparou o habitat onde elas voariam, passeariam, embelezariam o ambiente, né? Eu amo as araras, acho lindas demais e agradeço a Deus por ter criado as araras, e criado os sabiás, e criado as gaivotas, e todos esses animais que embelezam a terra, né? As aves, e também os seres marinhos, né? Não sei quantos aqui gostam de mergulho, eu já tive o privilégio de fazer flutuação e mergulho em alguns lugares, como as Ilhas Galápagos, por exemplo. É uma das experiências mais maravilhosas. Você está pertinho dos peixinhos ali, em um local que não é permitido caçar e pescar, eles não têm medo da gente. Eles chegam bem pertinho assim do nosso rosto, ficam olhando para a gente, curiosos como a gente, curioso, a gente fica curioso com eles, né? E eu fico pensando como será realmente um dia. Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Porque é um estudo futuro, né? Como vai ser quando Deus recriar esse planeta e devolvê-lo às condições originais, né? Os animais não terem mais medo da gente, vai ser realmente algo maravilhoso. Aqui estamos vendo como foi o projeto original de Deus, como Deus planejou que tudo fosse. Infelizmente, o capítulo 3 virá, mas por enquanto estamos aqui na parte boa da história, né? Vamos ao sexto dia? 24, verso 24. E disse Deus que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então, no sexto dia, Deus cria inicialmente os animais terrestres, né? Quadrúpedes, os bípedes, mas tem mais. Falta agora a cereja do bolo, né? Verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Faz uma pausa e olha para cá. Você já vai saber responder agora. Por que que aqui o verbo usado na criação do ser humano está no plural? Façamos o homem à nossa imagem.
Por que não está no singular como eu vou fazer o homem à minha imagem, mas sim o plural? Ah, porque ele falou com os anjos. Olha, anjos não criam, não são criadores, são criatura. O único ser capaz de criar vida onde não havia vida é Deus. E aqui nós vemos uma conversa divina, né? E ele dizendo: façamos o homem à nossa imagem. A resposta não pode ser outra senão que ali estava uma divindade plural. Olha que interessante, né? E como já vimos, quem estava ali? Pai, o Espírito pairando sobre a terra, as águas, e Jesus, porque o resto da Bíblia diz que ele estava participando também da criação. João diz isso, né? Entre outros autores. Então nós entendemos que esse plural, na verdade, é Deus conversando entre si, porque nós cremos em um Deus que se manifesta em três pessoas, né? Não é um Deus com três cabeças e não são três deuses. É um Deus que se manifesta em três pessoas. Como entender bem isso? É difícil, né? Porque realmente aí estamos explorando, tentando entender a natureza de Deus, né? E é um mistério em muitos sentidos, né? Nós entendemos aquilo que Deus revelou. E ele revelou que ele é um Deus triuno, ok? Nós cremos assim. Então ele diz assim: tenha domínio o ser humano sobre os animais, os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Dominar aqui não é só mandar, é cuidar, é administrar, é zelar. É nesse sentido que o ser humano deveria dominar sobre a terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Deus e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Notem que aqui nós vemos também o ideal de Deus para o ser humano, né? Ele cria homem e mulher, e são diferentes, mas complementares, e unicamente essa diferença complementar é que pode permitir que a espécie humana se continuasse existindo, né? Porque eles unidos é que procriam, assim também como os animais. O homem e a mulher são criados à imagem de Deus, ambos são imagem de Deus. Isso também é muito bonito, né? E Deus os abençoa desse jeito, né? E vem mais o texto aqui, ó, 29. A sexta-feira aqui da criação foi um dia muito festivo, né? Disse Deus ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, as plantas, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. E isso servirá de alimento para vocês. Para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Percebeu que unicamente no sexto dia Deus fala que é muito bom? Até então era tudo bom, né? Era bom, era bom, era bom, era bom. No último dia da criação, antes do descanso do sábado, Deus fala que era muito bom. Por quê? Porque ele criou ali, como eu disse, a cereja do bolo, né? Ele coroa a sua criação com a criação do ser humano. O ser humano não é um animal racional. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Essa ideia de sermos animais, animais racionais, ela vem da compreensão evolucionista, né? Darwinista. Nós somos criacionistas e cremos que o ser humano ele é superior aos animais, não só em termos de, não só quantitativamente falando, né? Mas qualitativamente falando também. Nós somos especiais, né? Não permita que certas ideologias o igualem a animais, por mais que a gente os respeite e os ame, mas nós somos superiores porque somos imagem e semelhança de Deus. A criação da vida na Terra nos dá nobreza, vocês perceberam isso? Nós não fomos originados, não nos originamos numa caverna, não somos apenas macacos pelados, como dizem, né? Nós fomos criados num jardim, com nobreza, com semelhança com o Criador. Nós somos especiais. Pense assim, né? Deus te fez de modo especial. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, criado de modo muito especial. Bem, aí vem o capítulo 2 que eu vou resumir bastante aqui, que começa, na verdade, narrando o sétimo dia, né? Na verdade, você tem que entender também um detalhe que eu acabei esquecendo de falar. Capítulos e versículos na Bíblia originalmente não existiam, né? É uma invenção mais ou menos recente até, né? É ali da Idade Média para cá que
estudiosos da Bíblia colocaram capítulos e versículos que, convenhamos, são uma grande ajuda, né? Porque a gente pode achar mais facilmente os textos, mas se você ler com atenção lá os evangelhos, por exemplo, você nunca vai ver Jesus dizendo assim, ó, nunca lestes o que disse Isaías lá no capítulo 43 e tal. Não. Era um rolo, né, de pergaminho, e eles tinham que ser muito bons no texto para poder localizar pelo texto, sem os capítulos e versículos, né? Neste caso aqui, ó, eu teria colocado, quem sou eu, né? Mas enfim, eu teria colocado os versos 1 a 3 do capítulo 2 junto com o capítulo 1, porque eles completam o capítulo 1, né? Então você vai perceber ao longo da Bíblia que, às vezes, pode ser que haja uma quebra não muito feliz é, em capítulos e versículos ali, porque alguma parte talvez tenha ficado para trás ou para frente, né? E deveria ter ficado no outro ponto ali. Mas, enfim, sejamos gratos a quem inventou esse recurso dos capítulos e dos versículos, né? Porque eles ajudam bastante, sem dúvida nenhuma. 2, capítulo 2, versos 1 a 3, que na verdade é o complemento da criação. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia, a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, na verdade, a criação termina com a criação de um dia especial, né? Que é o sétimo, um dia para celebrar. É claro que Deus não se cansa, né? Deus é o criador do universo, é o todo-poderoso, e assim como Jesus não precisava ser batizado, como veremos mais adiante, mas foi para dar exemplo, Deus também pausou aqui a sua obra criadora para nos dar exemplo, né? Para mostrar como se deve fazer. O próprio Criador pausa. É mais ou menos, pense assim, um pintor que realiza ali uma obra maravilhosa, pinta um quadro muito lindo e aí chama seus amigos, sua família para contemplar a obra. É mais ou menos isso. Deus ele pausa, termina a sua criação e chama seus filhos para contemplar o que havia feito. E por isso que Deus ele santifica e abençoa o sétimo dia. É um dia diferente, é um dia especial. Nós veremos isso mais adiante, tá? Com mais calma, com mais detalhes. Mas aqui já está então o princípio, né, da pausa sabática, do Shabbat Shalom, né, do dia de paz para contemplar a criação de Deus. Aí no capítulo 2, olha que interessante. Moisés, inspirado por Deus, ele retoma um detalhe que está no capítulo 1. No capítulo 1, a gente viu assim uma narrativa geral da criação e do que Deus fez em cada dia, perfeito? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até chegar ao sétimo. No capítulo 2, Moisés retoma um detalhe e amplia esse detalhe, que é a criação do ser humano. O homem e a mulher são tão especiais que Deus, ele entendeu por bem dedicar um capítulo para explicar coisas sobre o ser humano. E olha que bonito que a gente vê aqui, ó. Por exemplo, eu vou pular alguns versos e vou para o verso 7. 2, capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Aqui nós encontramos uma outra doutrina que nós vamos aprofundar mais adiante. Eu estou dando só alguns pequenos spoilers aqui para vocês. Aqui nós vemos do que o ser humano é composto. Perceberam? Olha só, de novo. Deus forma o ser humano do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se torna, não recebe, não ganha, ele se torna uma alma vivente ou um ser vivente. A palavra hebraica aqui é nefesh, para alma, que significa também ser vivo, ser vivente. Tanto que ela se aplica também a animais, por exemplo, né? Também são nefesh, são almas viventes, porque tem o fôlego e tem o pó da terra. O que é o pó da terra? Curiosamente, o nosso corpo tem as mesmas substâncias, né, que estão presentes no solo. Tanto é que quando a gente morre, a gente volta a ser pó, né? Então nós temos carbono, temos enxofre, temos nitrogênio, temos oxigênio, temos ferro, né? Cálcio. Está na terra, tem em nós. E é interessante que o texto diz, né? O ser humano foi feito do pó da terra, mas recebe de Deus o fôlego. E aí esse pó se torna animado. E isso é chamado de alma. A alma, portanto, é a junção da parte física, digamos assim, o hardware, né, para falar uma linguagem de informática, e o software,
que é o programa que roda no hardware. Ou seja, a parte física, o corpo, e a parte da vida em si, que é esse grande mistério, o que que é a vida, né? Ela é concedida por Deus, é o fôlego. E ali juntos, eles formam a alma, ou o ser vivente. Nós voltaremos a esse assunto com mais detalhamento no futuro, tá bom? Mas já estou dando aqui umas pinceladas para vocês. Aí no verso 18, bom, o verso 15 também é importante, né? 15 e 16. Diz assim: o Senhor Deus formou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o trabalho foi criado com o ser humano. O trabalho é uma bênção. O trabalho existia antes do pecado. Claro que era prazeroso, né? Não é como hoje, com o suor do teu rosto comerás, né? Como depois do pecado. Mas antes era algo prazeroso e Deus criou o ser humano para atividade, para para se ocupar de coisas boas, né? Então, o trabalho é uma bênção, não é uma maldição. E o Senhor ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Nós vamos entender mais adiante por que Deus colocou essa prova aqui, um teste para Adão e Eva. Tem um motivo, Deus sempre tem um motivo, né? Eles tinham apenas uma proibição pequena, não comer de uma árvore apenas do jardim. Tinham milhões de outras, só aquela era o teste. Nós vamos entender isso mais adiante, tá bom? Mas aqui eu relembrei de um detalhe que passou por alto aqui, que é a dieta original que Deus prescreveu para todos os seres vivos. Perceberam, né? No verso 29, né? As plantas, as sementes, as frutas, aquilo foi dado para o mantimento para os seres humanos e para os animais. Portanto, não havia carnívoros antes do pecado. E é muito óbvio que seja assim, né? Porque a morte não existia. A morte passa a existir após o pecado. Então, não poderia haver morte de algum ser para que outros pudessem se alimentar. Isso foi uma situação pós-pecado. Nós vamos entender também depois esse detalhe. Mas o plano original de Deus é que todos se alimentassem de plantas, né? Frutas, cereais, sementes, ervas, né? Como fala aqui, né? Então era uma dieta vegetariana. Esse era o plano de Deus. Que não houvesse sofrimento nenhum, né? Mas enfim, é outro assunto também para a gente ver no futuro. Agora, no verso 18 do capítulo 2, olha só o que a gente encontra aqui. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos seria esse, então, o nome deles. Detalhe, olha só que interessante. Quando aparece aqui essa expressão, né, uma auxiliadora que lhe seja semelhante, ou, em algumas traduções, uma adjutora idônea, algumas mulheres ficam um pouco preocupadas, né? Porque dá a impressão de que o homem, que Deus fez a mulher só para ser uma ajudante do homem. Deixa eu explicar isso aqui para vocês perceberem que, na verdade, a coisa é muito mais profunda, muito mais rica, né? Só para vocês terem uma ideia, a expressão Ezer Kenegdo, que é a tradução, que é o hebraico, né? Traduzido por auxiliadora semelhante a ele, ou idônea, essa expressão Ezer Kenegdo é aplicada várias vezes para Deus nos Salmos. Sabiam? Por exemplo, quando Davi fala assim, Deus é o meu ajudador, ele está se referindo a Deus com a mesma palavra que foi usada para se referir a Eva. Ninguém pensa que Deus é inferior quando diz que Deus é o seu ajudador. Deus é o seu auxílio, Deus é o seu socorro, percebeu? Na verdade, eu não quero aqui promover nem machismo, tampouco feminismo, né? Mas, na verdade, se eu fosse me ater a essa expressão, a mulher seria até superior. Porque é ela que ajuda aquele que tem que ser ajudado. Perceberam? Então, esse texto não pode, de forma alguma, ser usado de forma machista, né? Não cabe aqui, tá? Deus faz Eva para ser a companheira de Adão e ajudá-lo naquilo que ele precisava ser ajudado, porque ele estava incompleto. Assim como ela também seria incompleta sem Adão, né? Eles se completam, eles se complementam, né? Bem, aí Adão começa a dar nome aos animais, Deus dá uma tarefa para ele, e encurtando aqui a história, é agora que ele percebe que tinha alguma coisa faltando. Ele deu nome para o cachorrinho e para a cachorrinha. Deu nome para o elefante e para a fêmea do elefante, que eu nunca lembro como é que é o nome dela. Ele dá nome para o gato e para a gata, né? Para o ornitorrinco macho e ornitorrinco fêmea. E claro que eu estou usando aqui palavras em português, não sei quais foram as que Adão usou para dar nome aos animais.
E de repente ele olha para si, peraí, cadê a minha companheira, né? Adão percebeu que estava incompleta a criação, que faltava alguma coisa. Deus deixou que ele percebesse isso, né? O Schiller falou elefoa. Eu já vi outros nomes, mas vamos deixar como elefoa mesmo, então. Elefante e elefoa. É, cadê a minha companheira? Adão sentiu falta. Deus deixou ele sentir falta, né? Outra coisa, eu acho bonito aqui, quem é pai aqui no grupo vai entender aqui o que eu quero dizer, né? Eu acho muito bonito o fato de que Deus deixou para Adão a tarefa de dar nome aos animais. Deus poderia muito bem ter feito isso, e claro que ele daria nomes muito mais criativos e bonitos, porque ele é Deus, né? Mas eu imagino Adão chegando para Deus falando: Senhor, essa aqui eu chamei de Elefoa. Aí Deus fala: Que lindo, Adão, que nome bonito. Senhor, essa aqui eu chamei de Ornitorrinco. Adão, que nome maravilhoso. Nem eu pensaria em algo tão bom. E a gente, quando é pai ou mãe, né? A gente comete um erro meio básico às vezes. Por exemplo, né? Se um filho toma a iniciativa de lavar a louça, alguns podem chegar lá e ver que não está bem lavado e diz assim, né? Ah, deixa que eu faço, não está legal isso aqui, né? Então, a filha quer lavar o carro, vai lá e lava, e você vê que tem manchas ali, não está bem lavado e reclama. Deus não fez assim com Adão, né? Deus valorizou aquilo que o seu filho fez. Isso é uma lição para nós que somos pais, né? Vamos também usar o reforço positivo, ou seja, dar valor àquilo que eles fazem, especialmente quando fazem de forma espontânea, né? Então, valorizar nossos filhos. Deus valorizou o trabalho de Adão. Isso é muito bonito. E o que acontece em seguida? Quando Adão percebe que faltava alguma coisa, verso 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Ou seja, a primeira anestesia geral da história, né? Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Primeira cirurgia da história. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou a mulher e levou-a até ele. E o homem disse: Esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Literalmente, né, gente? Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro estavam, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Que lindo isso aqui, né? Adão, ele percebe ali naquele momento, essa sim, ela é parte de mim, osso de meus ossos, carne da minha carne. Ela é igual, mas diferente de mim. E por isso complementar. Eu não sei que tipo de cirurgia especial, clonagem, né? Foi uma clonagem ultra avançada, porque Deus pega uma parte de Adão, suas células, e Adão tinha então XY, né, cromossomos, ele pega o X e duplica. E a mulher se torna XX. Então ele modifica aquilo que Adão tinha e transforma na mulher. Que lindo isso, né? É, e aqui, para os solteiros especialmente, nós encontramos a fórmula para um casamento bem-sucedido, né? A ordem que Deus abençoou. Olha só. Por isso, homem deixa pai e mãe. Quando que um homem e uma mulher também, né, são capazes de deixar a casa paterna, a casa materna? Quando já tem maturidade suficiente para ter a sua própria casa, né? Quando que nós podemos deixar a casa dos pais? Quando podemos ter nossa casa. Então é preciso ter maturidade para encarar o matrimônio, né? Deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Isso é o casamento. Esse primeiro casamento, a gente entende que, obviamente, foi Deus quem fez, né? Deus casou Adão e Eva. E depois de casados, eles podem se tornar uma só carne, ou seja, a intimidade sexual. Hoje em dia, há muito tempo já, infelizmente, as pessoas têm invertido essa fórmula, né? E geralmente tem problemas, né? Não quer dizer que Deus não possa restaurar e também abençoar, mas se seguirmos, né, a ordem que Deus estabeleceu, se obedecermos às determinações de Deus, em todos os sentidos, com certeza teremos muito mais bênçãos, né, é, em fazer isso. E aqui está a ordem: maturidade, união abençoada por Deus e intimidade conjugal. É assim que Deus quer, é assim que Deus criou, né? Basicamente é isso, né? É, nós temos aqui, então, nos capítulos 1 e 2, o plano original de Deus para o homem e a mulher, para a terra, para o funcionamento da terra, para a nossa dieta, para basicamente tudo. O que vem depois disso, gente, é o desdobramento do plano de Deus. Claro que vai ter o pecado no meio do caminho, que vai alterar significativamente as coisas, né? Mas Deus sempre teve esse plano aqui para nós.
e um dia ele vai reaplicar esse plano para a humanidade, para este planeta, né? Nós aguardamos isso com muita esperança. Já que Gênesis 1, 2 e 3, basicamente, veremos o 3 mais adiante, constituem esse fundamento. Agora a gente entende por que que o diabo tem tanto interesse em fazer com que as pessoas pensem que Gênesis é apenas um mito, percebeu? Não, aquilo é uma história da carochinha. É só um mito, é só uma alegoria, não é uma história literal. Claro, porque sabe aquela brincadeira que a gente empilha pedras de dominó em sequência, você empurra uma e cai todas? É bem por aí, né? Quando Gênesis é derrubado, quando a fé no relato da criação e da queda também, né? Ela é derrubada, o inimigo consegue derrubar a Bíblia inteira. Porque o conceito de salvação, Jesus na cruz, ele existe porque houve uma queda, né? O conceito de nova terra, recriação, existe porque houve uma criação. Se eu não sou capaz de crer que Deus é poderoso o bastante para criar a vida na Terra em 6 dias literais de 24 horas, por que que eu vou ter fé de pensar, crer que lá no futuro Deus poderá também recriar a Terra, né? Se eu creio que Deus é o Deus Criador Todo-Poderoso, eu creio que ele podia ter feito a Terra em 6 segundos, podia. Podia ter feito a vida na Terra em 6 horas, podia, mas ele soberanamente escolheu fazer em 6 dias, em sétimo dia para descanso, inclusive em nosso benefício. Porque nós, né, aproveitamos esse ciclo para viver e existir. Outra coisa interessante que vocês podem depois pesquisar, eu vou deixar lá no grupo um link para vocês lerem sobre isso. Existe um ciclo chamado circa septano. Existem outros ciclos da vida, tem o circadiano, por exemplo, né? Mas o ciclo circa septano, ele se refere digamos assim, funcionamento da vida em períodos de 7 dias. Isso é incrível. Porque, como entender isso, né? Você já pensou por que que os médicos receitam, prescrevem ali antibióticos para 7 ou 14 dias? Não é por acaso, né? Por que será que na Revolução Francesa, quando tentaram mudar a semana de 7 dias, colocaram uma semana de 10 dias, as pessoas começaram a adoecer e tiveram que voltar para a semana de 7 dias? De onde vem esse conceito de semana de 7 dias? Se isso não está atrelado a nenhum movimento astronômico. Veja, o dia depende da rotação da Terra em torno de si mesma durante 24 horas, mais ou menos isso, né? O ano tem que ver com a translação, a Terra gira em torno do Sol e completa o ciclo de um ano. O mês é o ciclo lunar. E a semana, de onde que vem? Não tem um ciclo astronômico para explicar isso. Esse ciclo vem da criação da vida aqui na Terra. E o ciclo circaseptano, ele concorda com isso. A vida foi criada para funcionar em períodos de 7 dias. É incrível, né? Como sempre a própria ciência vem respaldando aquilo que a gente lê na palavra de Deus, né? Então, repito e encerro aqui, o relato da criação, ele está na base de toda a teologia bíblica. Gênesis, né, os primeiros capítulos, estão na base de toda a teologia bíblica. Se o diabo derruba isso, derruba todo o resto. E por isso nós cremos que devemos realmente crer e sustentar essa verdade que é tão importante. Quanta coisa aprendemos, né? Em apenas 2 capítulos introdutórios da Bíblia. Temos muito mais para ver aqui ao longo dos nossos estudos, tá bom? Nós vamos naturalmente, né, logo mais encerrar com uma oração, agradecer a Deus por esse estudo, né? Mas antes, eu quero aqui que a gente possa ter, quem sabe, uns 5, no máximo 10 minutos para uma interação, né? Se alguém tiver alguma pergunta relacionada com esse estudo, por favor, né? Deixemos os spoilers para depois. Algum comentário, algum complemento, sintam-se à vontade. Agora, vocês podem abrir o microfone e, e se manifestar, tá bom? Mano, tem um comentário ali no chat da Renata. Deixa eu ver aqui, então. Eu estava falando aqui e não dava tempo de condições de ver o chat, né? Mas vamos ver aqui, Renata. Lê para mim, Michela, então, que eu não estou localizando. Ah, sim. Deus criou Adão e dele fez Eva. Isso significa que Adão era diferente antes da criação de Eva? É no mínimo um detalhe, talvez, né? Uma costela a menos, né? Alguém, o pessoal brinca, não sei se Deus ele refez a costela ou se Adão passou a ter uma costela a menos depois dali, né? Agora, claro, os outros homens não, nós temos as costelas completas, né? Porque é uma só se houvesse uma mutação genética para que todos os demais homens tivessem uma costela a menos. Então, Renata, não creio, né? Era o mesmo Adão e continuou sendo ele mesmo, né?
a não ser por esse detalhe. Se ficou cicatriz, também não sei, né? Tem outra questão que o pessoal coloca e a gente não tem como saber, né? Adão tinha umbigo, porque o umbigo tem que ver com a gestação, né? É uma lembrança da nossa mãe, na verdade, né? Agora, Adão não teve mãe. Ele foi criado diretamente por Deus. Será que ele tinha umbigo? Se tinha, era só estético, né? Enfim, são questões que saberemos um dia só, né? Lá no futuro. Um outro detalhe que vale a pena mencionar, por que costela? Porque eles não pegou um osso do calcanhar, um osso da cabeça, né? Há pessoas que entendem, e eu me coloco nesse grupo, que isso também é uma lição muito profunda, muito interessante. Deus pegou um osso lateral, ou seja, a mulher foi criada para ser igual ao homem, né? Para estar do seu lado. Não foi do osso da cabeça para que ela não pensasse que fosse superior, e tampouco um osso lá do pé, para que ela não fosse tida como inferior. Foi um osso lateral. A mulher, ela está do lado, ela é companheira, ela é uma co-igual na criação. Eu acho isso muito bonito, né? Vamos lá, o Schiller levantou a mão também, pode abrir o áudio aí, Schiller. Boa noite a todos, muito obrigado aqui por participar e por essa oportunidade. Eu tenho aqui três tópicos, não sei se eu tenho tanto tempo. O primeiro está ali no versículo 9, capítulo 1, que fala com relação ao surgimento da porção seca, né? Aham. Você passou assim abatido, falando dos continentes e tal. Olha que curioso, no 9 ou 10, Deus faz aparecer a porção seca, ou seja, a Pangeia ali. Todos os Isso. continentes num lugar só, né? Antes que ele pudesse ser dividido. Uhum. Muito bom, muito bem lembrado, ô Schiller, porque realmente a Bíblia concorda com essa teoria, né, da Pangeia, que era o megacontinente, né? Então havia realmente um grande continente chamado Pangeia e um grande mar chamado Pantalassa, né? Depois do dilúvio, eu já estou dando um spoiler aqui também, né? Mas depois do dilúvio, dessa catástrofe, é que houve uma fragmentação continental. E se você olhar a configuração dos continentes, por exemplo, observa no mapa mundi, né? Se é que você já não fez isso, a costa ali da África da África, né, a costa oeste da África se encaixa perfeitamente na costa leste da América do Sul. Isso é bem interessante, né? Então, isso que o Chile levanta é um dado curioso sobre a questão da Pangeia. Obrigado, Schiller. Você falou que havia dois pontos mais? Ainda tem mais alguns, assim, né? Ali no 5 do 2, ele Aham. começa a dizer que não chovia, Isso. né? E que a água depois as plantas eram regadas através de uma neblina no sexto. Ou seja, a questão do dilúvio ninguém acreditou que iria chover, porque nunca havia chovido, né? Uhum. Até que acontece a chuva do dilúvio. São detalhes às vezes que a gente passa no texto e nem dá bola, né? Não presta Uma atenção. hora, uma hora de exposição realmente é pouquíssimo, né? Para tantos detalhes que a gente pode extrair desse texto, mas esse é um detalhe também importante que fica agora já em stand-by para vocês. Quando chegarmos ao relato do dilúvio, esse detalhe aqui, ele é importante. Por que que os antediluvianos duvidaram tanto assim de Noé? Primeiro ponto nunca tinha chovido. Então, como assim vai chover 40 dias, né? É uma coisa muito doida, né? Então, esse ponto é importante também. As plantas, elas dependiam de um ciclo hidrológico diferente. Era a condensação do vapor, né? Que molhava as plantas como orvalho. Então, era um pouco diferente do que temos hoje. Um pouco bastante diferente, né? Ponto importante também para destacar. Obrigado pelo olho clínico aí, Schiller. E o terceiro ponto? Bom, se ninguém mais quiser falar, a questão do casamento, Aham. né? Quando pergunta sobre a Trindade no começo, quem é Deus? São três deuses, três cabeças, como é que é? Acho que é igual um casamento, né? O homem, no caso a mulher, saiu do homem ali, né? E eles se unem para nascer um filho, assim. Tipo, eles são o mesmo fruto, a mesma essência. Não que necessariamente aconteceu dessa maneira com a Trindade, Uhum. mas eles estão ali na mesma essência, né? Por isso que é um Deus só, não é uma criação diferente que veio depois. Aham. Inclusive, família é uma boa ilustração, boa, porém limitada, né? Toda ilustração para tentarmos entender Deus vai ser limitada, obviamente, mas é uma boa ilustração para entender o que seria a família divina, né? Por exemplo, aqui em casa hoje somos quatro, a mais velha está estudando fora, né? Mas nós somos, assim, quatro que compõem a família Borges, ok? Mas somos quatro pessoas distintas. Então, dá para dizer mais ou menos que a família celestial divina, chamada Iavé, ou Jeová, ela é composta por três pessoas, mas é uma família divina.
Outra coisa importante que eu acabei passando batido também, que é tanta coisa, né? É o nome de Deus, né? A primeira menção a Deus no Gênesis é a palavra Elohim em hebraico. E Elohim é plural. É quase como se fosse deuses, né? Criou deuses. Olha que interessante, né? Depois aparece a palavra Jeová, singular. Não é que sejam deuses, né? Mas o Moisés, ele poderia ter usado uma palavra singular, mas ele usa uma plural, também indicando com isso que a divindade é plural. E nós sabemos que ela é triuna, né? Então tem muitos detalhezinhos no texto que vão já, logo de início, revelando um monoteísmo diferente, assim, né? O monoteísmo, sim, somos monoteístas, mas um monoteísmo que comporta a ideia de uma família divina. Outra coisa que é importante mencionar aqui, que eu já ia me esquecendo, né? Alguém pode pensar assim, mas existem vários relatos de criação primordiais, né? Há o relato lá dos babilônios, dos egípcios, há tribos também de indígenas, né, que estão aí bem isoladas, até que têm também seus relatos cosmológicos ou cosmogônicos, né? Relatos de criação. É, e é interessante perceber que esses relatos têm várias semelhanças, sim. E nós cremos que são assim as sementes da verdade que estão espalhadas em várias culturas, né? Por exemplo, lá na cultura mesopotâmica, eles têm lá uma pedra, uma pedra com umas. Tem pedras com inscrições, pedras com desenhos, né? Antigos. Numa dessas pedras, umas rochas ali, há um desenho, tá? É uma petrogravura em que aparece um homem e uma mulher sentados diante de uma árvore e uma serpente enrolada nessa árvore. Olha que interessante, hein? Nós veremos isso no capítulo 3 de Gênesis, né? Dilúvio, já que o Schiller mencionou, essa história, com variações, claro, mas o núcleo dela está bem ali preservado. A história do dilúvio está presente em mais de 200 culturas espalhadas pelo mundo. Ou seja, há ecos dessa criação, desse evento dilúvio e outros eventos preservados em várias tradições e culturas pelo mundo. Mas o que chama atenção, mais do que as semelhanças, são as diferenças. Todas essas cosmogonias, todos esses relatos de criação partem da seguinte forma: o universo já existe e depois as divindades aparecem. Eles são realmente politeístas, porque são vários deuses, deuses distintos, né? E geralmente são projeções da humanidade. Pega aí a cultura grega, por exemplo, né? A mitologia grega. Os deuses lá são vingativos, se iram e ferem as pessoas, matam uns aos outros. É uma projeção da humanidade. O Deus bíblico, único, né? Monoteísta, ele é bem diferente. Se você ler a Bíblia, você percebe que ele não é uma projeção da humanidade, né? Ele é bem diferente, moral e comportamentalmente. E além disso, na Bíblia, o relato bíblico é o único que traz Deus existindo antes da matéria. Deus ele antecede o universo, enquanto nas demais culturas o universo antecede Deus, a matéria antecede os deuses, né? Então é bom destacar isso, né? Há semelhanças? Há, mas o ponto principal reside nas diferenças. O relato da criação em Gênesis ele é muito diferente e ele é assim, não traz aquelas coisas, digamos, doidas, né? Que há nas mitologias. Por exemplo, um deus vai lá e racha a cabeça do outro e da cabeça dele nasce pessoas. Um corta a perna do outro e ali brota não sei o quê, cospe no chão e aparece. Não tem essas coisas míticas e estapafúrdias assim desses relatos cosmogônicos primordiais. A Bíblia traz um relato enxuto, né? Coerente, lógico e até, como já vimos, condizente aí com as descobertas da ciência, né? Mais recentes, ok? Cláudio, levantou a mão ali, pode abrir o microfone. Oi, pastor, boa noite. Boa noite. É, no capítulo 1, versículo 7, ele fala da separação das águas. Essa separação das águas, parte dela, ela foi derramada no dilúvio? Sem dúvida, né? Estamos aí dando novamente um spoilerzinho, né? Porque quando a gente está sobre o dilúvio, está escrito assim: abriram-se as janelas dos céus e romperam-se as fontes do abismo, né? Que águas eram essas que estavam em cima e que águas eram essas que estavam embaixo, que rompem e que se projetam sobre a terra, né? Então você percebeu bem, Deus separa, coloca águas lá em cima, obviamente que em estado de vapor d'água, mas devia haver muita água, porque chove por 40 dias e noites, né? Então foi muita chuva. E nós entendemos que havia realmente um dossel, uma camada, né, ali de vapor, que inclusive protegia mais ainda do que apenas a camada de ozônio, por exemplo, os seres vivos aqui embaixo, né?
das radiações solares letais, nocivas, né? Mas a gente vai voltar a esse ponto, viu, Cláudio, quando estudarmos sobre o dilúvio, ok? Mas obrigado por destacar também esse ponto aí. Mais alguém? Temos mais um minutinho ali para a gente não extrapolar muito o nosso tempo. Deixa eu ver no chat aqui se alguém colocou mais alguma coisa. Não, né? Ok. Muito boas participações aqui, ótimas perguntas, né? E a gente incentiva isso, viu? Que não seja só eu falando aqui desparadamente, né? A gente possa realmente ter assim participação de outros mais aí nos nossos próximos encontros. Então, lembrando que nossos encontros aqui são quinzenais, então na semana que vem não teremos, né? Teremos na próxima semana. E eu no grupo ali divulgo para vocês qual vai ser o tema. Vou colocar também alguns vídeos complementares, ok? Inclusive, esta gravação aqui eu vou editar e disponibilizar ali também para vocês e para outros que queiram eventualmente assistir, tá bom? O que que a gente aprende finalmente desse capítulo? Que Deus é amor, né? Que Deus planejou tudo com muito carinho. A comparação que eu fiz, eu repito, né? É como são os pais que estão para receber um bebezinho, preparam tudo com muito carinho, né? Tudo certinho ali para receber o bebê. Deus fez a mesma coisa, vocês perceberam, né? Preparou tudo com muito carinho, com muito cuidado e Deus ele continua tendo esse desejo de um dia restaurar este mundo à sua condição edênica, original. Um dia voltaremos a viver como nossos primeiros pais viveram, né? Deus encontrou Adão e Eva. Encontro com a palavra é Deus, né? Deus encontrou Adão e Eva no jardim e nós veremos isso mais adiante, mesmo quando eles pecaram. Deus não deixou de procurá-los, porque Deus é um Deus que procura, busca e quer salvar. Esse é o nosso Deus. E à medida que avançarmos aqui nos nossos estudos, perceberemos mais e mais como esse nosso Deus é maravilhoso, nos ama e tem projetos para nós, planos para nós, assim, grandiosos. Fiquemos firmes nessa promessa de Deus aí e aguardemos, né, por aquilo que vem ainda pela frente, tá bom? Vamos terminar com uma oração. Convido todos a pensarem agora em Deus. Vamos nos conectar de novo aqui com o nosso Criador, né? Que privilégio. E fecharmos os olhos então para a nossa oração. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo da Tua palavra. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos ajuda a compreender o texto sagrado e nos aproximamos assim mais de Ti ao lermos a respeito das Tuas obras. Obrigado pelos planos lindos que Tu estabeleceste para este mundo. Houve uma ruptura, vamos entender mais isso adiante, mas Tu ainda continuas desejando, querendo e de fato vais fazer a recriação deste mundo e nos devolver o Éden perdido. Nós cremos nisso, te pedimos que nos ajudes no preparo para esse grande dia. Pai querido, abençoa cada um dos nossos amigos aqui nesse nosso estudo, aqueles que não puderam vir também, estejas com eles, abençoa aqueles que vão assistir a gravação e assistiram, né, a gravação desse estudo, que tu estejas ao lado de cada um deles, nos guardes, nos protejas até o nosso próximo estudo, daqui 15 dias. Nós oramos e tudo te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus amigos. Foi muito bom estar com vocês, ainda que à distância, né? Nesse estudo. E fica aqui o convite para daqui 15 dias temos o nosso terceiro estudo da série Encontros com a Palavra. Fiquem todos com Deus. Bom descanso aí para vocês.